E aí galera, chegamos para mais um Acelera TV e no programa de hoje você vai ver na coluna Marketing Motorsport, Léo Zettel continua te dando dicas para você ser um piloto profissional. No Inside Driver de hoje, o Mustang com apenas 15 mil quilômetros rodados. Meu nome é Luiz Hernando Seiler Bétega e eu gosto de andar nesse carro, um Ford Mustang GT Fastback 1968. Hoje vamos beber e dirigir. E a final do RA Champ de Rental Kart em Santa Catarina. É agora, aqui no Acelera TV. Fala galera, Léo Zettel na área mais uma vez, vamos falar um pouquinho mais sobre Marketing Motorsport. E hoje o tema que eu trago é justamente para uma coisa que eu vivi agora nesses últimos dias. Eu estava na reunião do clube de rally e um cara chegou e me perguntou: Léo, como é que faz para conseguir patrocínio? Bom, é fácil, né? Todo mundo sabe que é moleza. Não, você precisa estar preparado para isso. E eu acho que isso é totalmente pertinente ao que nós vamos falar hoje. Esse cara que me perguntou até é um grande profissional, trabalha em multinacional, ele estudou bastante e essa foi a primeira pergunta que eu fiz para ele. Você se preparou para ter um patrocínio? Como é que você conseguiu o teu emprego? E ele me disse, fez faculdade, pós-graduação, 15 anos de carreira até chegar no nível que ele estava hoje. No automobilismo não é diferente, cara. Se você não se preparar para receber o patrocinador, ele também não vai chegar. Então, cada um faz suas escolhas. Mas o tema de hoje é pense como uma empresa. Para você obter um patrocinador, a primeira coisa é você estar preparado para que ela tenha. De repente a gente até vai conseguir, assina o contrato, mas chega na hora de executar, não tem condição. Então, para a gente pensar como uma empresa, a primeira coisa é entender o que o patrocinador quer. Porque, acima de tudo, o patrocínio não é uma doação. O patrocínio é um serviço. Você precisa prestar esse serviço para o teu patrocinador e essa empresa passa a ser teu cliente. Se você não tratá-la como um cliente, a coisa não vai funcionar de forma eficiente. Como em qualquer empresa, para escolher um veículo de comunicação para anunciar, a gente precisa saber qual é a abrangência, qual o perfil do público-alvo e até onde que nós vamos conseguir falar. Então, no nosso projeto de patrocínio, nossa equipe, nossa modalidade, a gente precisa saber com quem que a gente fala, quem são as pessoas que estão lá assistindo a corrida e qual o padrão das pessoas que nos seguem nas redes sociais. Ah, mas é difícil, né? Não, não é difícil, é moleza. Qualquer evento com portaria tem um controle de acesso. Então, se você corre no autódromo, você pega com o organizador quantas pessoas estiveram presentes. Pronto, já tem um nível. Qualquer pesquisa qualitativa de um dia vai custar menos do que um pneu que você usa para correr. Então, você contrata uma promotora, monta um questionário, ela vai aplicar e vai dar uns brindes. É barato para resolver isso e você vai ter já uma informação de quem são, qual é o perfil das pessoas que estão lá presentes. E através do teu site ou das tuas redes sociais, porque qualquer piloto que se preze tem uma gestão desse conteúdo, você vai conseguir trazer quem são as pessoas que te seguem. A partir daí, quem está no evento, quantas pessoas estão no evento, qual o perfil do público-alvo que está lá frequentando aquela modalidade e quem são os teus seguidores, você consegue traçar um perfil de quem te segue e a partir daí você traça um perfil de quais empresas são interessantes para patrocinar o teu projeto. Não é novidade ter chego uma empresa para patrocinar o meu projeto e eu ter encaminhado para outro projeto, porque eu conheço qual o real potencial do meu e dos outros que eventualmente são ou não clientes da minha agência. Mas é necessário a gente saber com quem a gente consegue falar para conseguir gerar o melhor resultado para a empresa que quer investir. Então eu pergunto para você, você anunciaria no teu projeto? Moçada, por hoje era isso. Semana que vem a gente conversa mais um pouco. Até lá! Meu nome é Luiz Hernando Seiler Bétega e eu gosto de andar nesse carro, um Ford Mustang GT Fastback
1968, que é meu desde zero. Eu comprei ele diretamente da Ford Motor Company. Esse carro nunca passou em mão de intermediários e nem de ninguém. É só dele, da fábrica e meu. A ideia de trazer o Mustang surgiu porque eu tinha um automóvel marca Ford Thunderbird 1960 conversível. E esse carro eu comprei de um importador amigo meu do Rio Grande do Sul. E conversando com ele eu manifestei vontade de importar um Mustang. Então nós importamos 5 automóveis da marca Mustang e compramos diretamente da fábrica. Esse carro tem um motor 302, que eu preferi um motor de menor cilindrada, mas um pouco mais elaborado, com 275 cavalos de fábrica. O câmbio de 4 marchas com certas peculiaridades, ele tem a relação de marcha um pouco diferente, o radiador dele é um pouco maior, ele tem a suspensão também, porque aqui no Brasil nós temos um clima diferente e as ruas são piores. Então eles chamam que isso é a tropicalização dos equipamentos para o automóvel não dar problema aqui. Mas esse carro aqui sempre andei muito pouco, porque ele tem uma taxa de compressão muito grande. E o combustível brasileiro, usado aqui, não permitia. Então eu tinha que usar uma gasolina de aviação. Ele tem um distribuidor normal, então ele suporta essa gasolina. Hoje eu uso o Podium, mas não é da mesma qualidade que a gasolina da aviação. A outra é bem melhor e o desempenho dele e economia com aquela gasolina é melhor do que com essa. Eu estou tão acostumado com ele que eu não sinto mais nenhuma, assim, como é que a gente diz, diferença de um para o outro, né? E você se habitua, você acaba se habituando ao carro. Mas sempre tem um outro curioso que vem querer olhar, e quando ele vai olhar, ele vem e quase te dá na porta, porque ele começa a vir em cima, se distrai. E eu ando muito pouco com ele, pouquíssimo, para não aumentar a quilometragem. Esse carro tem 15 mil quilômetros, e eu pretendo que para chegar nos 16 leve bastante tempo. Eu ando muito pouco para evitar que ele que aumente essa quilometragem. Era um inferno sair com ele na rua, porque todo mundo queria ver se andava ou não andava. E quando certas pessoas eu dava desprezo, não dava bola para os caras ficarem com a pulga atrás da orelha. E outros me pegavam num dia invertido, eu tinha que dar um couro no cara para ele aprender, né? E assim foi, até que me deixaram em paz, né? Oferecimento: Fitness Racing, Fast Lap Kart Indoor, apetrechos.com, Instituto Paz no Trânsito. Hoje é dia de beber e dirigir. Calma, vamos explicar. Uma ação da ONG Instituto Paz no Trânsito, através de um simulador, mostrou os riscos de beber e dirigir. O objetivo é a conscientização. Levamos o nosso piloto Luizinho Brambila para fazer os dois. Primeiro, ele dirige sem o efeito do álcool. Tranquilo, não é mesmo? Mas os efeitos da bebida no organismo são uma armadilha.
são bebida alcoólica e direção, que muitas vezes não percebemos e até são ignorados por nossa avaliação de que estamos bem, Luizinho Brambila pode destampar uma bem gelada. Luísa, uma ação sendo realizada hoje para... Na verdade é um trabalho de conscientização, mais uma ação realizada pelo Instituto Paz do Prêmio. Exatamente. O objetivo é conscientizar a respeito da não combinação entre bebida alcoólica e direção. Então a gente traz o simulador justamente para a pessoa usar ele no modo... A gente coloca ele no modo que a pessoa tenha ingerido algumas bebidas, algumas doses, para ela perceber o quanto isso é prejudicial, o quanto ela realmente sai do normal dela. Então, assim, é justamente para educar, né? Conscientizar a respeito do problema que tem sido hoje a bebida e a direção. Então são ações que a gente leva para estar trabalhando a respeito de não só direção, não só a bebida, mas assim, o respeito, a educação no trânsito. Então, tudo que está relacionado ao trânsito e como se comportar, o que leva a gente a se comportar de alguma forma dentro do trânsito, a gente está investindo para realmente atuar. Um sem o outro cai muito bem. Podemos beber sem dirigir, mas se for dirigir, nada de bebida, pois as consequências vão desde o prejuízo financeiro até o mais grave de todos, acidentes fatais. Luiz, como explicar os efeitos que o álcool provoca no corpo, principalmente em relação a reflexos? Você trabalha isso para apurar o reflexo do piloto, né, trabalhando no estado mental e físico também, mas isso tudo é retirado quando ingere o álcool. Pode explicar isso fisiologicamente falando? Logicamente falando, tanto o motorista de rua quanto o piloto, ele tem uma boa capacidade sensitiva, principalmente da visão e audição. Isso ele compromete muito, no caso, se ingerir álcool, tanto no trânsito quanto na pista, né? E são vários fatores que intervêm, começa a dificultar a parte motora dele, dirigir o carro embriagado. Ele começa a ter uma visão, perder a visão periférica lateral, ele começa a ter uma visão não tão profunda, começa a perder a parte sensitiva de controle do ímpeto, de querer acelerar, ele começa a ganhar coragem e começa a agir de forma mais irracional no volante. Galera, conscientização é tudo. Nós somos os únicos responsáveis quando decidimos assumir o volante depois de ingerir bebida alcoólica. Doutor, trabalha com aquilo que mais incomoda o brasileiro, que é o bolso, a multa, as questões legais. Mas é importante deixar bem claro que o trânsito é muito mais que isso, né? Vida, sofrimento, alegria. O trânsito é muito mais do que isso, realmente, Juliano. A gente tem, por estar muito inserido no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente não dá devida importância para o trânsito. A gente leva tudo numa brincadeira e esse evento hoje aqui no TAG, com o apoio da IPETRAN e de tantos outros órgãos, nos faz ter a dimensão do quão sério isso é. A partir do momento que a legislação, que o legislador define que é crime de trânsito dirigir embriagado ou sob efeito de substância análoga e pune isso com prisão de 6 meses a 1 ano, tendo como também pena pecuniária a multa no valor de R$ 2.934,70, é porque alguma coisa não está indo bem na sociedade. A partir do momento que a gente tem que dar uma pena tão grande pecuniariamente por uma situação corriqueira, cotidiana, que nesses ambientes de bares e tudo mais, a gente ainda, infelizmente, vê muita infração como essa ocorrendo, muito crime como esses ocorrendo, a necessidade de um trabalho voluntário, de uma conscientização, uma educação para o trânsito é muito útil. Isso evita que a gente tenha mortes no trânsito, porque a gente não consegue, retomando o que eu já disse, perceber a seriedade do trânsito, perceber o perigo que as pessoas correm, perceber as vidas que são colocadas em risco. E quando a gente coloca aqui no simulador que a pessoa está com meio grama de álcool por litro de sangue, o tanto de barbaridade que acontece não é brincadeira. Chayane, o ser humano é um
um ser que tem que ser realmente muito estudado e essa é a sua profissão. Nós temos um péssimo hábito de achar culpados para os nossos erros. Você trabalha com isso? Sim, é verdade. No Impetran eu recebo as pessoas que cometeram algum tipo de infração de trânsito, né? E a grande maioria dessas pessoas chega lá dizendo que a culpa, inclusive eles chegam a culpar que o guarda, o policial que o autuou, porque se ele não tivesse sido visto, ele ia se considerar inocente. É muito curioso essa situação, de a pessoa não ter consciência que ela de fato está fazendo uma coisa muito errada e colocando a própria vida em risco e a das outras pessoas também. Essa seria a sua base de reeducação dessas pessoas? Mostrar a elas que a própria vida, a vida de terceiros está sendo colocada em risco? Isso é um dos pilares que a gente trabalha, né? Então a gente trabalha com conscientização primeiramente. Então o primeiro passo é sensibilizar a pessoa para ela entender que ela não está sozinha no trânsito, que a gente tem mania também de achar que o carro nos protege e nos isola, né? E a gente esquece que tem um monte de gente cruzando o nosso caminho, tanto pedestres, né, como ciclistas, enfim, outros tipos de modais possíveis, né? Então a gente sensibiliza a pessoa e a gente trabalha com a questão da conscientização, que significa não achar culpados, mas achar responsáveis. A pessoa assumir a sua parte, se ela se envolveu num acidente de trânsito, se ela fez alguma coisa que não estava de acordo com a legislação, tem um motivo de haver a legislação e existe um erro aí. Não quer dizer que a pessoa seja, né, o culpado de tudo, mas ela tem que assumir a sua parte de ter feito algo que não era adequado, que não era correto. Está na hora de fazermos o teste, pois o nosso piloto já tomou uma meia dúzia e agora vai dirigir. Laguna, 50 quilômetros. Não é brincadeira não. 120 por hora, não vi a pessoa passando na frente. Chega ou não? Chega. Chega do quê? Beber e dirigir. Beber e dirigir. Luizinho, foi uma experiência bacana, né? Você começou sem beber, o simulador ele já te coloca numa condição de estar alcoolizado e a gente pensa que é fácil, né? Mas não é não, né? A gente tá levando aqui na brincadeira porque é um ambiente controlado, mas depois de 6 cervejas já fiz muita besteira que não fiz no começo. Então a gente tem que ter conscientização, tem que apoiar esse tipo de evento, porque realmente beber e dirigir é uma arma. A vida das pessoas está em risco. Você é um profissional da pilotagem, né, Luizinho? Mesmo assim, visão é dificultada. Não adianta você ter uma habilidade técnica, uma habilidade física, sendo que você está com tudo isso alterado, né, afetado em função do álcool. Não existe talento, não existe preparo, não existe situação alguma que for quando você está fora de si. Né? Outras forças tomam conta da gente, a gente não tem controle, não tem domínio. O reflexo muda, a gente se acha super-herói, a gente ganha uma força que teoricamente, normalmente a gente não tem. Então é muito difícil. E sorte que eu tenho a oportunidade de testar isso no simulador, né? E não na vida real, como na verdade, infelizmente, muitos fazem, né? E perdem a vida. A gente brincou aqui no começo que hoje era dia de beber e dirigir, de fato, mas no simulador. Beber e dirigir no simulador. Isso aí. Se viu o drink. Topeu. Felizmente, tudo aconteceu em um simulador, mas não resta dúvida de qual é a atitude correta. Não seja você e não faça uma próxima vítima do trânsito. Não se afunde nessa. Se beber e dirigir, você pode entrar numa fria. Estamos em Santa Catarina, Kartódromo Internacional Beto Carreiro. O maior campeonato de kart rental do sul do Brasil chega à sua etapa final. Na pista, o piloto acelera Luizinho Brambila disputa o título da categoria Open. Então, pessoal, última etapa do RA Champ. Acho que, se não me engano, depois de 6 etapas, a gente tem chance de ser campeão hoje. O maior campeonato, digamos, do sul do Brasil, de rental car. Então eu tô concentrado, apreensivo. Vamos ver se a gente consegue levar pra casa o caneco hoje aqui. No Kartódromo do
Beto Carreiro. Muito sol, sem chance de chuva. Vamos lá, curta algumas imagens aí, depois a gente comenta como é que foi a corrida. Abraço. Este é um campeonato que recebe grandes nomes do kartismo nacional. A pista já recebeu os melhores pilotos do cenário mundial, além das maiores competições nacionais. Não podia ser diferente. Ao entrar na pista, soma-se toda a energia do kartódromo com a história dos pilotos que já passaram por lá. E aí não tem jeito. Pé direito lá embaixo e velocidade máxima. As provas do RA Champ têm transmissão ao vivo e foi assim a última prova do ano. Foi pra cima e conseguiu... Até empurrou, né? De fato empurrou o Mauro Brum, abriram aí um kart de vantagem já pra cima do Brambila. Brambila o terceiro, na quarta posição. Luiz Brambila vem para a vitória e vem para garantir o título da categoria Open. Primeiro título do domingo nas mãos, oficialmente agora, porque não tem mais como dar nada de errado, mesmo que aconteça alguma coisa. Luiz Brambila vem para a vitória. Faz a curva da bacia pela última vez, com bastante tranquilidade, na ponta dos dedos. Vem para a curva 9. Piloto paranaense, piloto que acelera. Luizinho Brambila é campeão, mas não vão pensando que foi fácil. Primeiramente, bem-vindo novamente à nossa cabine. A gente comentava aí, o Guerra, antes de você chegar aqui, que no começo do campeonato, né, você venceu, aparece como favorito, né, naquele momento, e a partir daí domina o campeonato. Né? Agora, o campeonato finalizado, a gente pode falar isso com mais propriedade. Houve um domínio, no caso da tua participação esse ano na Open. Apenas o Everton Tonel conseguiu vitórias, né? Fora isso, você dominou completamente. A Open é muito fraca para o teu desempenho como piloto hoje, ou, né, o teu desempenho, de fato, foi acima do teu normal? Então, boa tarde. Bom dia ainda, né? Ninguém bom almoçou. dia, primeiramente, bom dia a todos. E hipótese alguma, do ano eu tinha 95 quilos, hoje eu estou com 75 quilos, quer dizer, eu me dediquei, eu me esforcei, eu investi na minha saúde para conseguir ser competitivo no RA. Então, no começo foi difícil disputar com o pessoal, eu estava com praticamente 20 quilos a mais do que a tara do campeonato. E posteriormente, o meu condicionamento físico foi me ajudando. Comecei a me envolver mais no cenário do automobilismo, comecei a me dedicar mais, e eu acho que isso que foi o resultado, assim, sabe? Eu acho que o que a gente se propõe a fazer na vida, se a gente se dedicar, se a gente se envolver, o resultado aparece. Então, não pense que foi fácil ser campeão. Apesar do resultado ter vindo, não foi fácil. Foi muita dedicação durante o ano. Para finalizar, vitória com o título da Open esse ano, qual é a tua... Almeja qual categoria para o ano que vem? Na etapa passada, como teve rodada dupla, eu acabei ficando mais tempo aqui e consegui observar o pessoal na pista. E por uma questão de peso e até por identificação, assim, não sei, eu acho que os pilotos que eu respeito muito, assim, que ganharam minha admiração, estão correndo na AS, né? Alguns deles aí que são nível brasileiro, digamos, né? E eu não tenho problema nenhum de perder, eu tenho problema de não aprender. Então eu quero sempre andar com as pessoas, né, que eu admiro, que são melhores do que eu, para que um dia eu possa chegar perto. Então, se der tudo certo, a gente competir ano que vem, eu gostaria muito de correr na AS. Olha aí, então em primeira mão, Luiz Brambila muda de cadeirinha, sai da Open para AS. E escolher um campeonato de alto nível é só aprendizado e tem que já pensar em 2018. Parabéns, Luizinho! E ano que vem, o Acelera estará lá novamente, acompanhando toda a temporada 2018 do RA Champ. E anote aí na sua agenda, no dia 2 de dezembro, o Kartódromo Internacional Beto Carreiro em Penha, Santa Catarina, recebe às 12 horas de kart RA Racing. Dias 2 e 3 de dezembro, o Autódromo Internacional de Curitiba recebe a última etapa do Campeonato Metropolitano de Velocidade no Asfalto.
mesma data acontece a primeira etapa da Copa Truck Paraná, também no Autódromo Internacional de Curitiba. E no dia 3 de dezembro, a Sprint Race, com pontos dobrados, realiza a última etapa do ano no Autódromo Internacional de Curitiba. Valeu, galera! Voltamos na semana que vem, mas você pode nos acompanhar através de nossas redes sociais. Acesse o site aceleratv.com e acompanhe tudo o que acontece no mundo da velocidade. Valeu, galera! Até o nosso próximo programa.